Como subir de nível tão rápido que parece que você tá trapaceando? Cara, tudo que eu vou te falar nesse vídeo aqui vai fazer com que as pessoas olhem pra você e falem: ou esse cara tá roubando, ou ele se tornou alienígena. Porque não é possível. O que esse cara tá fazendo, o que ele tá mudando, o que ele tá conseguindo fazer, por que a gente não consegue? Cara, literalmente eu vou te passar todo o passo a passo pra você mudar de vida tão rápido que parece que tu tá trapaceando, cara. Parece que tu tá de hack nesse jogo. Mas antes de mais nada, eu realmente não vou te passar diquinhas básicas, cara. Tudo que eu vou te passar aqui, todos os conhecimentos que eu vou te passar, permitiram caras no Egito Antigo construir pirâmides, vencer gigantes e construir impérios. Literalmente tudo o que eu vou te passar aqui são filosofias muito antigas. Então, você não vai ouvir diquinhas do tipo: vai para a academia fazer exercício e ficar shapeado que você vai mudar de vida. Sim, essas coisas é importante e se você faz isso, cara, parabéns, você está no caminho certo. Mas aprenda outras coisas além disso, além desse mundo externo, além dessas coisas do tipo: ganhe mais dinheiro, faça mais negócio. Porque se você não entender tudo o que eu vou lhe falar nesse vídeo, você pode fazer todas essas coisas, ainda assim você vai retornar ao ponto que você parou. Você tá me ameaçando, Taufik? Estou. Se você não entender tudo que eu tô te falando aqui, cara, literalmente você vai voltar pro mesmo ponto onde você parou, como 99% das pessoas estão. Então, presta atenção. Como subir de nível mais rápido do que um alienígena? As pessoas vão achar que você é um Illuminati, cara. Presta atenção. A primeira coisa que você vai ter que fazer, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter vontade. Ah, não, isso é muito óbvio. É óbvio que eu preciso ter vontade de mudar. Não, mas eu não estou falando daquela vontade que a gente ouve por aí, do tipo: tenha um sonho, tenha um foco. Não, eu tô falando de uma vontade que ela é muito mais selvagem. Ela é uma coisa quase que animalesca, digamos assim. Porque tu que dormes precisa acordar, cara. E a única coisa capaz de acordar um ser humano é a vontade. Vontade do quê? A vontade de se realizar, a vontade de se tornar a sua versão, não a sua melhor versão, mas a sua versão quase que divina. Porque deixa eu te falar uma coisa muito interessante. As pessoas, elas não se apaixonam por você, elas se apaixonam pelo sonhador. As coisas que vêm até você quase nunca vêm até você pelo que você é hoje. Se o que você for hoje não é a sua versão mais expandida, mas pelo sonhador que existe dentro de você. As mulheres se apaixonam pelo herói grego que existe dentro do funcionário da Fiat ou do McDonald's, e nunca somente por aquela pessoa. As pessoas se apaixonam pela sua possibilidade, e a vida que você tanto deseja subir de nível também é apaixonadíssima por você, como se fosse aquelas mulheres mais apaixonadas do mundo, mas ela não é apaixonada por você, ela é apaixonada pelo sonhador que existe dentro de você, por aquele que simplesmente entende que é capaz de vencer a tudo e a todos de uma vez sem nenhuma dificuldade. Então a sua vontade, ela distorce a realidade. Cara, você precisa realmente acreditar em mim. A sua vontade distorce a realidade. A diferença é que você já faz isso sem perceber. Você tem vontade de ter um amor, mas o sentimento que você tem sobre o amor, por exemplo, caso isso seja subir de nível pra você, é ainda aquele medo de ser traído, é ainda aquele medo de ser inseguro. Caso você queira ser rico, por exemplo, você quer ser rico, você tem uma vontade, só que a sua vontade, ela está sendo basicamente feita pelos seus sentimentos. Então você quer ser rico, mas você ainda pensa em termos de escassez, como se tudo fosse acabar, como se o universo não fosse abundante o suficiente para te dar a vida dos seus sonhos. Ou melhor, para você entrar na vida dos seus sonhos. Você vai entender por que eu tô falando entre entrar e estar. Então a primeira coisa que você precisa fazer a partir de agora, a partir do momento em que você ouvir estas minhas doces palavras, é ter uma vontade. Qual é a sua verdadeira vontade? O que você realmente queria fazer e você ainda não fez, por causa dos elementos que eu vou te contar, mas vamos colocar assim: o que você quer fazer? Quem é você de fato? Como que você quer estar daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Daqui a 1 mês? Tu acha que consegue ficar milionário em 1 mês? Se você falar que sim, você consegue, cara. Ah, você tá louco? Não tô louco não, cara. A gente vê muita gente fazendo isso, tá? Não é um papo de coach nem nada. Eu só não vou falar os métodos porque são métodos que levam você à cadeia, mas... Brincadeira aí, isso é uma crença que eu vou comentar com você nesse vídeo. Mas cara, o primeiro ponto é você ter uma vontade. E por que eu falei esse ponto mais óbvio de todos? Porque ele é o início de tudo. Ele é o início da sua mudança de vida. Ele é o sonhador dentro de você. Sem isso aqui, nada do que você faz vai pra frente. Sem uma vontade clara do que você quer, sem você colocar as suas regras no seu próprio jogo, você não vai pra frente. Porque esta vontade é a única coisa que te transforma em um Deus na Terra. A única coisa. Fora isso, não há mais nada. O sonho transforma você em um Deus na Terra. Agora, a gente vai entrar realmente nos pontos mais avassaladores desse vídeo. Que você tem amor, você tem quase que um tesão orgástico pelo sofrimento. Eu digo você porque tudo que eu tô te falando é o que eu tô usando pra subir de nível na minha vida e é o que muda a minha vida, foi as coisas que eu percebi em mim e que provavelmente podem te ajudar. Então eu não tô
querendo me colocar simplesmente como alguém que está te julgando, mas como alguém que passou pelo seu caminho, que passou pelo que você está passando, entendeu, saiu e elevou-se. Amor ao sofrimento. Cara, o seu amor ao sofrimento é uma das coisas mais terríveis que existem, mas isso não é bem uma culpa sua. Isso foi algo que você foi ensinado. Desde a infância você ouviu que sofrer leva ao céu, que sofrer é digno. Então sempre quando alguém pergunta pra você como é que você tá, cara, você responde, tá uma correria, tá difícil, ai, dinheiro é difícil, tá tudo difícil. O seu amor ao sofrimento é o que causa isso. E você precisa entender isso aqui, cara, isso aqui é bizarro. Isso, na verdade, é um padrão do ser humano. E não é uma culpa sua. Eu não quero dizer que isso aqui é simplesmente culpa sua, mas é um padrão do ser humano. Eu uso muito a Bíblia nos meus vídeos. Eu uso muito a Bíblia em cada ensinamento que eu trago aqui. Por quê? Porque a Bíblia é um manual de como viver. E eu não tô falando como um pastor religioso que tá com a Bíblia debaixo do braço. Não, eu tô falando como um louco que estudou a Bíblia e usa a Bíblia diariamente para se desenvolver. Presta atenção. Você lembra da história do povo hebreu? Do povo hebreu, quando saiu do Egito, cara? Hebreu e Egito, eu vou colocar assim. Cara, o mar se abriu. Eles viram o maior milagre da vida deles, cara. Eles viram... Imagina tu andar no meio do mar com peixes do lado de você. Você tá vendo uma coisa que é impossível. Impossível. Só que depois de um tempo, o povo hebreu no deserto começa a falar, pô, eu quero voltar pra lá. Isso aqui tá um calor, hein? A terra prometida não chega nunca. E eles fizeram de tudo pra isso. Inclusive, fizeram deuses, né? Eu vou te explicar essa ideia de deuses, depois você vai entender qual que é a metáfora disso, mas... Eles fizeram um deus fora dele, que é aquele bezerro de ouro no deserto, tudo como uma réplica, basicamente, do que eles aprenderam no Egito. E a questão aqui, cara, se você é um pouco mais adentrado nesses assuntos espirituais, eu não quero que você... Espirituais e históricos também, eu não quero simplesmente fazer uma distinção entre hebreu e Egito, tipo, qual que é melhor. Não, ambas as culturas têm muitas coisas boas. Mas eu quero mostrar pra você que os hebreus estavam em uma situação inferior, em relação, porque eles estavam sendo escravizados. Eu não tô querendo comparar culturas, tá? Eu não tô querendo falar que uma é melhor que a outra, ou que uma não tem ensinamentos melhores do que a outra. Eu estou simplesmente querendo mostrar que eles estavam em uma situação difícil. É só isso, tá? Eu tô esclarecendo isso porque justamente muita gente vai pensar que eu tô comparando culturas, mas não. Eu só tô dizendo que eles estavam em uma situação negativa. E eles queriam voltar pra lá. E eu não sei se você percebeu, isso aqui é um padrão. Isso aqui é um padrão no ser humano. O ser humano, ele ama a própria vertente de sofrimento dele. Ele ama que as coisas sejam como são. Ele ama a sua própria dor. E o amor à sua própria dor é a raiz de todo o sofrimento, cara. De todo o sofrimento. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que é familiar pra você, é a dor, o sofrimento do trabalho, a dor, o sofrimento do trabalho, do amor, de todos os aspectos da sua vida. Isso é familiar pra você. Então, se você quer dar um salto na sua vida, se você quer mudar de vida, isso aqui tem que deixar de ser familiar. Veja, os hebreus, eles estavam acostumados, mesmo em uma situação ruim, mesmo em uma situação terrivelmente de escravidão, eles estavam acostumados com aquela dor. E essa é uma dor. Essa é uma dor que basicamente está na sociedade. Você hoje pode estar acostumado com o emprego que você odeia, com o relacionamento que não tá legal, que você ainda não sabe consertar, com tudo isso. E você, por mais que você tente mudar, por mais que você queira se sentir mais bonito, por mais que você vá na academia, por mais que você fique shapeado, por mais que você ganhe dinheiro, ainda assim, o seu amor ao que é familiar, que é a dor que talvez você tenha aprendido com os seus pais e tudo isso, te faz voltar no mesmo lugar. Ah, Taufik, então como que eu paro isso? Mudando meu mundo externo? Não. Abdicando-se. Sabe o que é abdicar-se? Abdicar-se é deixar aquilo. É deixar de lado tudo isso. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você vai entrar em um dos termos mais importantes desse vídeo, que é o termo do anão psicológico. Cara, isso aqui é sensacional. O anão psicológico. Se você parar pra pensar, como eu sempre repito, todos os problemas que você vive na sua vida, que eu vivo, que todos nós temos, ele nunca... Tô olhando se eu escrevi certinho aqui. Todos os problemas que você vive na sua vida, eles nunca estiveram fora da sua mente. Ah, mas o problema existe no mundo real. Sim, mas a forma como você experimenta, a forma como você interpreta, dentro da sua cabecinha de cima, está dentro da sua cabeça. E quando você não reconhece isso, quando você não compreende o que é isso, você se torna um anão psicológico. Você se torna uma formiga perto do que você mesmo está colocando. Perto do que você mesmo está vivendo, cara. Você se torna uma formiga perto disso. Porque você se tornou um anão psicológico. Você deixou que os sentimentos referentes aqui às coisas que você passa, as coisas que aparecem pra você, você deixou que isso se tornasse maior do que você mesmo, cara. Sendo que é a sua cabeça que tá interpretando tudo. Tem noção disso? Você se tornou um anão psicológico de si mesmo. Enquanto você não se abdicar do que é familiar, da dor, você sempre vai ser um anão psicológico. Como que eu me abdico? Abdicando-se, cara.
querendo, tendo uma vontade. Por isso que eu falei do ponto da vontade no início. E esse termo de anão psicológico, você vai entender como que isso aqui é uma coisa que existe mais de 3.000 anos, digamos assim. E isso é uma metáfora tão poderosa que se você entender isso aqui, você muda de realidade em pouco tempo. Literalmente em tempo recorde. E novamente eu vou usar exemplos bíblicos para explicar. Você lembra de Davi e Golias, cara? Você lembra de Davi e Golias? Como você pode ver, a coluna vertebral do meu Davi está, inclusive, no meio dos seus olhos. Só falta uma boca para ele. Você lembra de Davi e Golias? Você lembra como que Golias era gigante? Toda a tribo que estava ali tentando enfrentar o Golias, que era um gigante da tribo adversária, estava dizendo, não, cara, Golias é muito grande, a gente não tem equipamento, cara. A gente não tem equipamento, cara, como é que a gente vai matar um gigante, cara? Não tem como, simplesmente não tem como, a gente vai perder, vamos todo mundo ser apunhalado. Aí Davi, um pequeno pastor, junta 3 pedras. Eu não sei se você sabe, mas ele juntou 3 pedras porque não era um gigante, eram 3. Ele ia dar nos 3 de uma vez só com uma tentativa. Pra você ver o tamanho da fé de Davi, que ele ia realmente vencer. Tá, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Sabe como é que Davi venceu Golias? Com uma pedra, velho. Sabe como é que as pessoas estavam pensando que tinha que vencer Golias? Com uma espada gigante, com bomba, que nem sei se tinha bomba na época, mas enfim, com todas essas coisas. Davi venceu com uma pedrinha. Qual que é a metáfora disso? A metáfora é que Davi, antes de tudo, deixou de ser um anão psicológico de si mesmo. Ele deixou de ser um anão psicológico de si mesmo e entendeu que o gigante não era o que estava fora, mas o que estava dentro. E hoje, na sua vida, você pode estar com várias pessoas ao seu redor falando, ah não, é impossível mudar. Ou a sua própria cabecinha tá falando, é impossível mudar. A gente não vai conseguir. Até que você pegue uma pequena pedra que se chama fé, força, vontade de ir, fé, principalmente fé, e o sonhador que está dentro de você pega uma pequena pedra e taca no gigante da sua vida, taca nos boletos gigantes da sua vida, taca no trabalho que você odeia, taca no relacionamento que você ainda não sabe consertar, o que você quer entrar, taca simplesmente nos gigantes da sua vida. Gigantes da sua vida, que nada mais são do que projeções da sua própria mente. Quando você tacar essa pedrinha de fé, de força, de foco, de força de vontade, de querer mudar, de fogo interno, de entusiasmo, quando você fizer isso, o teu gigante vai para baixo, ele cai, ele vai ruir com uma pedra. O que todos pensavam que era necessário, um grande armamento, uma grande coisa e toda aquela parafernália de guerra, você conseguiu fazer isso com uma pequena pedra de força de vontade, com uma pequena fé, com um pequeno acreditar, com uma pequena lei da atração, digamos assim. Essa é a metáfora de Davi e Golias. Não se torne um anão psicológico da sua própria cabeça se você quer mudar a realidade. Os problemas que você vê no mundo, enquanto você achar que eles são maiores do que você, eles vão se tornar um Golias na sua vida. Então, quer mudar de realidade, quer mudar de vida, pare de vangloriar. Pare de fazer como os hebreus fizeram, colocar um bezerro de ouro acima da própria identidade. Porque o bezerro qual que é o seu bezerro de ouro? São as suas preocupações. As suas preocupações com dinheiro mostram que você ainda está colocando ele como se fosse um bezerro de ouro, como se fosse um Golias, como se fosse um outro Deus, que está além de você mesmo, além do teu coração e além das tuas vontades. Isso é a base da idolatria, cara. Porque o que você precisa compreender é que você não vive no mundo, você vive no seu mundo. É simplesmente isso. Ah, e as guerras, Taufik? E as fomes, Taufik? Você tá passando por isso ou você tá simplesmente observando tudo isso? Ah, Taufik, mas e o problema do meu trabalho e o problema da minha vida? Tá, beleza, esse é o seu mundo. E por que você tem que entender sobre isso? Sempre nos disseram que a Terra é um globo, né? E que a Terra é redonda. Redonda não, ela tem aquele formato, mas ela é um globo. O nosso mundo é um globo também. Não sei se você percebeu, você está aqui agora e o seu mundo é aquilo que você acredita. Todas essas coisas colocam um limite, como se fosse um círculo dentro da sua própria realidade. Então você quer mudar, mas você ainda acredita que dinheiro é muito difícil, que o amor é dolorido, que conseguir coisas é muito complicado. Enfim, você quer ter um corpo legal, mas você odeia o seu corpo atual. Isso tudo são limites que você está colocando. Então como que você quer simplesmente, sair daqui, sair dessa bolha, sair desse mundo acreditando nas coisas que você acredita? Não dá. Você tem que ver o que você acredita que é negativo. Cara, hoje de manhã eu conversei com uma mulher, ela falou assim pra mim, a gente só é amado quando a gente tem dinheiro. A questão, você era uma criança, por exemplo, você era amado por ter dinheiro? Não. Ah, Taufik, mas eles eram os meus pais e etc e tal. Beleza, não importa, mas você foi amado por ter dinheiro? Não. Então você tem a prova viva de que isso não é verdade. Isso realmente não é verdade. Eu já vi muitos casais que se amam sem ter dinheiro,
por exemplo, e aí eles crescem juntos. Eu já vi muito isso, principalmente aqui que eu moro no interior. Então, o que você acredita tá te barrando. Só que este é o seu mundo. Só que lembra de uma coisa, o mundo é pó. Guarde bem essa frase, o mundo é pó, se você assopra ele vai embora. Se você assopra, só assoprar, não precisa de força. Se você assopra aquilo que você acredita de errado, que tá te impedindo, tipo que dinheiro é difícil, que você só vai ser amado quando ter dinheiro, que todas essas narrativas aí que as pessoas dizem, essas historinhas fajudas que elas contam pra você não viver a sua felicidade, quando você assopra isso aqui vai embora. É simplesmente uma crença, cara. E aí você pode avançar. Porque, não sei se você percebeu, você tá no limite do que você mesmo colocou. Pelas suas palavras, você tá sendo condenado, cara. Eu acredito que o amor é difícil, eu acredito que dinheiro é difícil, eu acredito que tudo é difícil, eu acredito que tudo, o Brasil tá ruim. Beleza, esse é o seu limite. Esse é onde você pode ir. A partir do momento que você troca isso aqui, você consegue sair desse parâmetro, você consegue sair dessas coisas, cara. Porque o mundo é pó. Essa é a narrativa mais antiga do mundo. O mundo é pó, o mundo é terra. Se você assopra, ele vai embora. E isso é importante você entender, porque você basicamente não tem escolha além da escolha. Engraçado isso, né? As pessoas, elas pensam que a vida delas, quando elas querem mudar de nível, passar de nível, elas simplesmente acreditam que elas precisam construir alguma coisa. Não, você precisa escolher alguma coisa. Isso é diferente do que construir. Isso é diferente do que criar situações. Não, isso é escolher. Porque nós estamos em um universo onde todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você vê pessoas ricas ao mesmo tempo que você vê pessoas pobres. Você vê pessoas felizes ao mesmo tempo em que você vê pessoas tristes. Você vê pessoas de sucesso. Você vê pessoas de sucesso ao mesmo tempo que você vê pessoas de fracasso. Cara, se a realidade ela fosse, se o universo, se a realidade, se tudo que você vive fosse em termos de apenas uma possibilidade, provavelmente você seria pobre, triste e fracassado. Porque se a possibilidade é única e a possibilidade que você tem sobre a sua própria vida é o fracasso e a dor, então você veria isso, somente isso. Mas você não vê somente isso. Você vê também pessoas ricas, felizes, abundantes, cheias de sucesso, cheias de amor, ao mesmo tempo. Isso significa que toda a sua vida, ela se trata de um processo de escolha. E aqui eu não me refiro somente... Porque, veja, você tá vendo como esses exemplos eles são amplos, eles são grandes? Do tipo, uma pessoa rica é grande, uma pessoa feliz é grande, uma pessoa de sucesso é grande. São exemplos grandes de escolha, de pessoas que escolheram ser aquilo. Só que elas não escolheram quando estavam no topo da vida, da pirâmide. Elas escolheram quando estavam embaixo. Porque tudo o que você vê de modo avassalador e grande na sua realidade também tem os mesmos princípios de operação no seu pequeno mundo. Como assim? Por exemplo, o que é uma coisa grande na sua vida? Se eu pegar e tacar essa Bíblia na sua cara, que nem aqueles pastores da Paulista. Tô brincando. Se eu pegar essa Bíblia e tacar em você, a ideia é que ela vai te machucar, porque um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Esta é a lei da inércia de Newton. E esta mesma lei da inércia opera nesse grande plano físico, só que onde que ela opera? Dentro do vosso coração também. Isso quer dizer o quê? Que quando você se sente mal e continua querendo se sentir mal, voltando ao ponto que eu comentei anteriormente de amar a sua dor, amar o seu sofrimento, amar aquilo que você está passando, quando você quer se sentir assim, quando você, mesmo que as circunstâncias estejam caóticas ou boas, você ainda quer aquela dorzinha do familiar, então você vai ter mais essa dor. É o mesmo princípio da inércia no grande plano físico operando no seu mundo emocional, mental, até mesmo espiritual, entendeu? Então, isso significa que essas pessoas que são felizes e de sucesso, em vez de elas escolherem olhar para a própria realidade de modo triste, elas escolheram olhar para a realidade do modo feliz. Porque todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. E isto é o verdadeiro livre-arbítrio. Então, por exemplo, assim, cara, aquela vez que eu fui rejeitada no meu relacionamento, aquela vez que eu ganhei pouco, eu só ganho pouco. Cara, em vez de você estar olhando pra isso, por que você não olha pra contraparte disso? Não, beleza, aconteceu isso, mas ao mesmo tempo eu sou admirado por certas pessoas. Eu sou gostado por certas pessoas, eu sou amado por certas pessoas. Perceba que a realidade é um fator de escolha e não um fator de criação. Porque tudo já existe, tudo já tá criado, você tem que escolher o que você quer.
E lembra que eu te falei, isso não se trata somente de uma perspectiva macro, de uma perspectiva universal, mas se trata do mesmo princípio de operação no teu pequeno mundo, cara. O que você escolhe no seu pequeno mundo, nas suas pequenas circunstâncias que são positivas em vez de negativas? Qual é a sua verdadeira escolha? Se você quer mudar de realidade, você precisa escolher a realidade. Anota se você estiver com um papel, uma caneta. Se você quer mudar de realidade, você precisa escolher a realidade. Qual a realidade que você quer viver? Uma realidade onde as pessoas são tristes, fracassadas, amargas, com aquela cara de bunda, ou você quer viver numa realidade onde as pessoas são felizes, plenas, e você só vê coisas plenas? Porque muita gente, cara, é impressionante isso, muita gente chega e fala, igual eu falei, e as guerras, e os roubos, e isso, e aquilo, como que você pode dizer que a gente pode escolher numa realidade com tanto sofrimento? Você só consegue notar o sofrimento nos outros porque antes esse sofrimento veio de você, está em você. Um cego não consegue enxergar a luz, certo? Ou seja, você não consegue ver cores que você ainda não está preparado para ver, caso você não enxergue. Porque você tem que enxergar as coisas dentro de você para que elas se manifestem no mundo fora. Mas e tudo que acontece de ruim no mundo? Cara, tu tá vivendo tudo que acontece de ruim no mundo? Você realmente acorda de manhã e tem uma bomba na sua cabeça? Não tem, cara. Então por que é que você tá vivendo o problema do mundo? Por que é que você quer escolher ver a realidade de modo negativo em vez de positivo? Porque você está em um parâmetro negativo, porque você está operando dentro de um mundo onde as suas possibilidades, onde o que está te circundando é negativo. A tua visão, eu vou repetir isso para sempre nos meus vídeos, visão e realidade são a mesmíssima coisa, cara. O que você vê é o que você vive, e o que você escolhe ver é também o que você vive. Isso aqui é uma verdade tão antiga quanto o cristianismo. Jesus já falava, os teus olhos são a candeia, são a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo terá trevas. Está escrito na Bíblia isso, cara. Então, literalmente, você precisa compreender que a tua visão, você está aqui como um observador, olhando a realidade. A tua visão está criando o seu mundo. Mas e as outras possibilidades de alegria, de prazer que estão fora desse seu mundo que você está escolhendo ver? O mundo é uma escolha. Se você quer mudar de realidade, escolha a sua realidade. E isso aqui é tão importante porque a gente vai entrar no outro ponto desse vídeo, que são os modelos de associação, cara. Isso aqui é muito importante, isso aqui está mudando a minha realidade, muda a minha realidade e vai mudar a vida de qualquer pessoa que eu vi, que são os modelos de associação. Vou colocar só modelos aqui, mas é um modelo de associação. Muita gente, por exemplo, acredita que ganhar dinheiro é a mesma coisa que esforço. Então, elas acreditam que quanto mais horas elas trabalharem, elas vão ganhar mais. Até o dia que elas não precisam vender mais seu tempo, e sim produtos. E aí elas percebem que o dinheiro nunca foi uma questão de esforço, e sim de estratégia. E aí elas conseguem trocar. Mas você tá percebendo como você muitas vezes não consegue ganhar dinheiro ou evoluir em certas áreas porque a tua associação àquilo tá completamente deturpada? Por exemplo, se eu falasse pra você, vai ali na rua agora, na esquina, e você vai morrer, cara, vai passar um carro por cima de você, vai passar um caminhão do lixo com um motorista de 45 anos, bem no seu pé quando você passar, você iria? Não, cara, você não iria. Sabe por que você não iria? Porque aquilo é perigoso. Então, o que você tá associando aos seus objetivos, às suas vontades, que é negativo? Percebeu? Se você associar dinheiro a esforço, quem é que quer fazer esforço? Agora, se você associar dinheiro a coisas fáceis, a trabalhar de modo fácil, você provavelmente vai achar estratégias que te permitem ganhar de modo fácil. Loucura, sim, mas se trata do penúltimo ponto que eu falei aqui, da questão das escolhas da realidade. Simplesmente isso. Então, se você associar dinheiro a esforço, a trabalho, a dor, a falta de liberdade acima de tudo, se você associar o dinheiro a não ter mais liberdade, por que você vai ganhar mais dinheiro? A sua mente fala, não, querido, não vamos ganhar mais não. Agora, se você consegue trocar os seus símbolos e as suas associações simbólicas, nesse sentido, você consegue ganhar. Porque se dinheiro é liberdade, então você quer ganhar mais dinheiro, pô. Você quer fazer mais dinheiro. Com certeza você quer fazer mais dinheiro. Isso aqui vale pra tudo. Vale pro amor. Por que você acha, por exemplo, que muitas pessoas, elas terminam o relacionamento? Porque o amor pra elas é sinônimo de traição. Então elas viram os pais brigando, ou etc e tal. E aí o sinônimo de amor pra elas é a traição. E sabe o que acontece? Isso aqui é tão louco, porque as pessoas se escondem atrás dessa narrativa. Estou me desenvolvendo, eu estou me descobrindo, eu estou sendo isso, eu estou sendo aquilo, eu estou ganhando mais, eu estou focando em mim. Essa narrativa toda, por trás de toda essa coisa, existe o medo de amar.
Existe o medo de se entregar profundamente aos outros. E por não se entregar profundamente aos outros, por não amar os outros, o que você recebe? Falta de amor. Porque, como eu vou comentar no último ponto desse vídeo, o que você quer que os homens te façam, você precisa fazer por eles primeiro. Porque o mundo se trata de causa e efeito, como a Bíblia mesmo já nos alertou há muito tempo. Isso significa que essa narrativa de estou focando em mim mesmo, significa não tenho amor para dar pro mundo, não tenho coragem, não tenho medo de amar. Melhor, não tenho vontade de amar, perdão. Isso faz com que você não receba amor. O fato de você não se entregar 100% também é o fato de você não receber 100%, porque o mundo é causa e efeito. Então as suas associações vão fazer você viver isso. Ah, mas eu não acho que o amor seja traição, não. Eu acho que o amor seja uma coisa boa, sim. Então por que é que você não tá se entregando? Por que é que você não está sorrindo? Por que é que você não está dando beijo nas bocas de pessoas ou do seu parceiro? Por que é que você não está fazendo tudo isso, cara? Porque você simplesmente tá com uma associação inconsciente que não vem em forma de palavras, mas de sentimentos naquilo. Então o fato de você associar objetivos a coisas erradas é o que trava você, porque você está simplesmente associando coisas positivas ou negativas. Teu cérebro vai dar um plug e ele vai falar, não vou. Por exemplo, pra muita gente isso aqui que eu tô fazendo de me expressar, de gravar, é uma coisa que as pessoas vão me julgar. Se você não desassociar essa ideia, você não consegue gravar, você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue ir além, porque a exposição das suas ideias, a exposição de quem você é uma das partes mais importantes de você mudar de realidade, cara. Compreendeu isso? Isso aqui é muito importante. Mude as suas associações. Então você vai pegar um papel e uma caneta e vai pensar, cara, quais são os meus objetivos? E em relação a esses objetivos, quais são as minhas associações pragmaticamente negativas? Você vai pensar sobre isso. Isso aqui é realmente muito importante, cara. Por quê? Porque agora a gente vai entrar num outro ponto, depois de você ter entendido tudo isso, que é o ponto de alinhamento entre céu e terra. É muito engraçado isso, cara. É muito engraçado. Porque o céu está dentro de você, o inferno também. Mas o que eu quero dizer é que os seus pensamentos, eles precisam estar completamente alinhados com os seus sentimentos, cara. Pensamentos e sentimentos, eles precisam estar. Sem isso aqui, cara, não vai dar. Você tá fazendo uma associação negativa, lembra? Pensamentos e sentimentos precisam ser a única coisa. O teu coração e a tua mente precisam ser de uma única virtude. O céu que tá dentro de você, o paraíso que tá dentro de você, as possibilidades que existem dentro de você, precisa estar alinhado com a terra racional, que é a sua própria mente, cara. Isso significa, por exemplo, que você não pode simplesmente querer se sentir rico, amado, se antes os teus sentimentos estão com culpa, como se você fosse ser julgado e odiado pelos outros. Não dá. Você tem que realinhar. E como que eu faço isso? Como que de fato eu alinho os meus pensamentos aos meus sentimentos? Tendo provas e se colocando em movimento. Então, eu acredito que, por exemplo, eu penso que sou amado. Então, eu me coloco em provas que me façam isso. Eu converso mais com as pessoas. Eu dou o meu melhor para as pessoas. Só o melhor. O resto não, graças a Deus. Brincadeira, mas assim, lá ele. Mas, cara, você dá o seu melhor para as pessoas e aí você vai reforçando esse sentimento, porque quem tem mais lhe será dado, é o mesmo princípio da inércia que Jesus falou e que Newton falou e que tá em tudo e em todos ao mesmo tempo. Então você precisa alinhar o céu e a terra. É isso que quer dizer quando assim na terra como no céu. A terra são os seus pensamentos, é aquilo que é pragmático, é aquilo que é lógico, menos de fé possível, menos criativo possível. Mas o céu é aquilo que é possível, é onde o reino de Deus habita dentro de você, onde todas as possibilidades do Criador estão dentro de você e há um mar infinito de coragem e de possibilidades. E enquanto você não alinhar essas duas coisas, é basicamente o modo que você não manifesta nada na sua vida. Então, alinhe pensamentos e sentimentos. Simplesmente alinhe, simplesmente faça isso. Procure fazer isso, procure pensar algo e sentir algo. E você não pode deixar que nenhum grão de inferno entre no seu paraíso. Tofik, eu quero me sentir rico, eu quero ser rico, eu quero ganhar mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim, você quer fazer isso. Então o que você tem que fazer? Não deixar que nenhum grão de pobreza entre na sua vida. Não deixar que nenhum sentimento de pobreza entre na sua vida. Mas eu ganho pouco, mas o meu trabalho. Esquece tudo isso, cara. Como eu te falei, o mundo é pó. Pense nisso como pó, passageiro e efêmero, até você não conseguir colocar os seus planos em práticas e ganhar mais. Caso você esteja em um emprego ruim, né? Pegando esse exemplo. Coloque isso na sua mente, coloque isso dentro do seu coração. Sabe? Coloque isso dentro do seu coração, cara. Não deixe que nenhum grão do inferno entre no seu paraíso, porque senão tudo tá manchado. Não deixe que isso manche. E mantenha-se nesse estado, cara. Não importa o que o mundo fale, não importa o que o mundo diga, não importa quantas pessoas rolem no chão, não importa o que aconteça na sua vida. Não tire dos seus pensamentos os seus sentimentos positivos, obviamente. E você só vai conseguir fazer isso. Agora eu vou passar alguns pontos para você conseguir alinhar isso dentro de você. Eu vou passar algumas estratégias para você falar dos principais medos e como vencê-los.
Pra você alinhar os seus pensamentos e sentimentos de modo positivo, você precisa tirar o canto de dor que tem em você. O que é o canto de dor que tem em você? É uma orquestra, muitas vezes, não vou usar a palavra infernal, mas é uma orquestra de medo que você tem em relação à vida, que faz com que os outros ouvintes do universo venham ouvir esse canto de dor que você tem. É como se você tivesse um lugar dentro de você que tem esses maestros, vamos supor que isso aqui é uma orquestra, que tem esses músicos que são medos disfarçados, tocando uma música, e tudo isso tá atraindo coisas pra você. Então, todas essas coisas estão atraindo situações negativas pra você, porque você tá com esses maestros, você tá com esses músicos dentro de você, na sua orquestra, e todo mundo, todas as situações da sua vida estão vindo ouvir, ou seja, esses medos estão atraindo as coisas pra você de modo metafórico, assim, vamos colocar dessa forma. Primeiro, é o medo do julgamento, cara. Muita gente tem medo de ser julgada. Isso aqui proíbe você de fazer várias coisas. Pô, se você tem medo de ser julgado, você tem medo de se expressar. Tendo medo de se expressar, você tem medo de vender. Tendo medo de vender, você ganha menos. Entende como todas essas coisas estão interligadas? Se você tem medo do julgamento, você não se expressa. Se você não se expressa, você deixa que os outros se expressem no seu lugar. Então, como vencer isso? Simplesmente tendo uma percepção de que não importa o que você faça, as pessoas vão gostar de você ou não da mesma forma. Eu tenho esse cabelo longo, meio cacheado. Algumas pessoas gostam. Outras pessoas não. Outras pessoas falam, cara, cabelo feio, esquisito. Tá tudo bem, o que eu vou fazer além de deixar o meu cabelo crescer e passar um creme sedoso nele? Nada. Eu não tenho o que fazer. Então o julgamento parte da outra pessoa, de modo que a outra pessoa está falando dela com uma projeção em você. Então é assim que você vence o medo do julgamento e alinha os seus sentimentos, conserta os seus padrões e aumenta a sua vontade. Recapitulando os pontos que eu já passei nesse vídeo. Um outro medo que as pessoas têm é o medo da morte, e esse medo está por trás de muitas coisas. O medo da morte também é o medo da finitude. O medo da finitude também é o medo de que relacionamentos acabem, é o medo do que dinheiro acaba, é o medo do que tudo acaba. Só que enquanto você não entender que você é um ser espiritual passando por uma experiência terrena, você não vai compreender que você não tem fim, que as coisas passam por um processo de renovação e que a vida, na verdade, é um grande fluxo e não um grande início e fim. A vida é um grande fluxo e a vida também é um grande círculo. Então, quando você morrer, você apenas vai mudar de vibração e vai para outro lugar. Quando o seu relacionamento morrer, ele se transforma em um casamento. Quando o seu casamento morrer, ele se transforma na eternidade. Quando o seu dinheiro acabar, começam as possibilidades. Quando as possibilidades acabarem, começa o sucesso. Tá entendendo quando você tá... por que quando a possibilidade acaba, começa o sucesso? Porque aí você teve uma ideia. Você não tem mais todas aquelas possibilidades para cumpri-la, mas a única ideia que você teve é capaz de gerar sucesso para você. Você tá compreendendo como o medo da morte, na verdade, ele se enraiza, ele ganha formas na nossa vida, e o que você precisa entender é que a vida é um elemento, é um fluxo circular, digamos assim, onde as coisas vão trocando de níveis. Enquanto você não compreender isso, enquanto você não tirar esses medos do seu coração, você sempre vai achar que as coisas acabam, e as coisas nunca vão acabar pra você, nem pra mim, nem pra ninguém. O medo da velhice é um outro medo, cara. Então, se você tem medo de ficar velho, é porque você ainda não compreendeu que o que faz você ficar jovem, na verdade, é a sua própria mente. Então, você pode ver velhos aí na rua correndo. Eu conheço um japonês onde eu corro todo dia, faço a minha corridinha danada. O cara tá lá, o japonesão, correndo. O cara, tipo assim, corre mais que eu e ele já é velho. Ele realmente já é velho. Ele é muito mais velho do que eu, muito mais velho que os meus avós, supondo. Eu acho. E ele tá lá correndo, por quê? Porque o corpo dele tá correspondendo à mente dele, segundo o princípio da correspondência, né? Segundo o que você tem dentro é o que tá fora também. Então isso significa que a mente dele é jovem, e o corpo dele, apesar de ter as limitações do tempo, ainda assim está sendo correspondido pela própria mente. Então o medo da velhice nada mais é do que um medo de você não entender que dentro de você, dentro do seu espírito, dentro da sua alma, dentro da sua psique, você nunca envelhece. A não ser que você queira adquirir noções de mundo, onde o mundo é um mundo gasto, onde o mundo é um mundo de dor, onde o mundo é um mundo de, olha só como a vida vai triturar os teus sonhos todinhos, como dizia o Cartola, né, naquela música O Mundo é um Moinho, olha só como você vai ser triturado. Cara, enquanto você acreditar nisso, você quer ter uma perspectiva de velho. E esse medo da velhice, ele se transfigura, ele coloca as suas roupinhas horrorosas, não, me desculpe, as suas roupinhas bonitas e bem engravatadas em diversas áreas da nossa vida. Então você vê muitas pessoas falando, não, eu não vou fazer isso porque eu sou velho, eu não vou abrir um negócio porque eu sou velho, eu não vou conseguir, não vou fazer as minhas coisas porque eu tô velho já. Esse tô velho já nada mais é do que a minha mentalidade, os meus padrões, as minhas associações estão velhas. Não é por causa do seu corpo. Realmente não é por causa do seu corpo, porque literalmente o seu corpo, a sua velhice, denota a sua sabedoria de vida, ok? Então você não tá velho pra absolutamente nada. Você só precisa ir em frente. Um outro medo que as pessoas têm é o medo da pobreza. Todo mundo tem medo de ficar pobre e as pessoas ficam cada vez mais pobres. Então,
Tudo que você retém você também. Ou seja, se você retém as coisas, você fica cada vez mais pobre. E o medo da pobreza nada mais é do que você não entender que a vida se trata de um fluxo onde dinheiro tá entrando, onde amor tá entrando, onde você pode escolher as milhares de possibilidades. E o amor não existe. Isso é uma pobreza disfarçada, cara. Pô, você sai na rua, você vê um monte de gatinha, e são boas meninas, ou gatinhos, né, caso você seja mulher. Você vê tudo isso, cara, e aí? Como é que você vai dizer que o mundo é pobre? Você sai pra ver o universo, a natureza, você vê que tudo tá completamente organizado, tudo dá os seus frutos a seu tempo e em abundância. E você tem que lembrar que você é parte disso, cara. Você é parte disso, eu sou parte disso, todos nós somos partes disso, entende? Então esse medo da pobreza é uma coisa inútil. Ele simplesmente trata-se de você não reparar em como que as coisas do mundo funcionam, como que a natureza funciona, como que ela é abundante, ela tem o seu tempo específico, assim como você tem o seu. Outro medo que as pessoas têm é o medo da doença, então todo mundo tem medo de ficar doente. Só que a pior doença é a mental. Porque a doença física nada mais é do que um reflexo da sua doença interior. Muita gente, eu tive caso na minha família também, adoeceu, cara, literalmente porque o problema onde ela teve no corpo dela refere-se a algo que ela não digeriu. Por exemplo, uma pessoa que não digeriu as coisas que aconteceu com ela, que guardou muita coisa, tem problema no estômago. Óbvio que aqui eu não quero ser também aqueles caras que falam que tudo é curado pelo poder da mente, mas tudo pode ser evitado pelo poder da mente, guarde isso. Então, basicamente, para você alinhar os seus pensamentos e seus sentimentos, você tem que tirar esses medos que eu acabei de citar, cara. Acabei de citar esses medos, tire esses troços da sua vida, imediatamente. Agora, a gente vai entrar num dos últimos pontos desse vídeo, de como mudar de realidade tão rápido que você parece que está trapaceando. Você precisa entender sobre o poder de alinhamento que você tem no seu ambiente. Se você pegar 1000 pessoas, cara, 1000 pessoas, o poder de alinhamento e narrativa, é isso que a gente vai contar agora. Se você pegar 1000 pessoas e colocar dentro de de uma selva, de um recinto qualquer espaçado, dê alguns dias e você vai ver que essas pessoas estarão reunidas em grupos. Esses grupos formarão tribos. Não é à toa que mesmo pegando, cara, o mesmo exemplo da Bíblia, não é à toa que depois que um reino se desuniu, por exemplo, depois de Salomão na Bíblia, formaram-se tribos. Essas tribos, as 12 tribos de Israel, mas eu não vou entrar nesse ponto, mas é um exemplo, é só um modo para você fazer essa comparação. Cara, você vai ver que todas essas pessoas estarão reunidas. E você vai ver mais ou menos que todas essas pessoas que estão dentro desses grupos, eles têm o mesmo pensamento. E você vai ver que depois de alguns anos, mesmo estando todos no mesmo lugar, alguns formarão impérios, reinos, continentes e serão super abundantes, super ricos, homens super bonitos, e outros serão completamente miseráveis. Formarão países onde a fome é muito maior do que a comida, onde a tristeza é muito mais protuberante do que a alegria e todas essas coisas. Por quê? Porque a qualidade do pensamento foi o que uniu. Então essas pessoas, elas se uniram basicamente, mesmo estando no mesmo lugar, por uma vertente de pensamento. E essa vertente de pensamento, a qualidade desses pensamentos formou o que a gente chama de narrativa. Então, para um grupo específico, uma narrativa que formou-se a gente vai dominar tudo, cara. A gente vai construir um continente, a gente vai ser os maiores da Terra, eu não quero nem saber, a gente vai dominar tudo e lasque-se os outros. E eles conseguiram depois de um tempo por causa da qualidade desses pensamentos. Os outros pensaram, não, cara, a gente tá dividido, a gente foi dividido, a gente tá no meio do nada, o que fazer? Tudo isso formou o que a gente chama de narrativa. E a narrativa nada mais é do que algo dentro da sua cabeça que nasceu do seu ambiente. Então, hoje você pode escutar no seu ambiente, dinheiro é difícil, amor é difícil, tudo é difícil, e aí a vida passa a ser arrastada. Ou você pode escutar, caramba, ganhar dinheiro é fácil, caramba, fazer dinheiro é fácil, caramba, amar é fácil, caramba, viver o que eu quero viver é fácil. Tudo depende disso. A questão é que você pode ser aqui no meio desse ambiente, que muitas vezes pode ser positivo ou negativo. E o que você tem que fazer para se afastar disso? Simplesmente se afastar mentalmente. Simplesmente quebrar a narrativa que está dentro da sua vida. Muita gente fala assim, eu queria começar um projeto, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria começar um empreendimento, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria isso, eu queria aquilo. Cara, tudo isso são narrativas. Então você tem que pensar, se você quer mudar de realidade, você realmente tem que pensar, velho, qual que é a história principal que tá passando na minha cabeça. Porque, cara, presta muita atenção. Você chegou até aqui, eu preciso que você preste atenção nisso aqui. Você precisa compreender o que é a eternidade, cara. A eternidade nada mais é do que o momento presente, certo? A eternidade nada mais é do que o momento presente. Sabe por quê? Porque agora, nesse exato instante que você está vendo esse jovem de cabelos grandes falando como mudar de realidade tão rápido que parece uma trapaça, nesse exato instante você nunca viveu isso antes.
e nunca viverá. Esse momento, ele é único. E é aqui que reside a eternidade. Ele é único, único. Você nunca vai viver isso nem depois, nem antes, nem nunca mais. Ele só existe no agora. Ele é tudo que você tem. Ele é você no agora. E se você não compreender isso aqui, você não vai entender que a narrativa não é uma afirmação da tua realidade atual, mas ela é uma criação da tua realidade atual. Quando você afirma tudo é difícil, ou você tem sentimentos e pensamentos negativos, quando você afirma isso aqui, você não está descrevendo a sua situação atual, você está criando a sua situação atual. Sabe por quê? Porque tudo é único, esse momento nunca existiu. Então o que eu quero dizer é que a dor não é a dor de ontem que está se repetindo, mas uma nova dor que você está criando por meio da sua narrativa, por meio da sua história, por meio de tudo que você pensa e sente. Tá entendendo? Você é o criador da sua realidade porque esse momento é único. Você não está afirmando a sua situação com base no que aconteceu ontem. Você está criando a sua situação com base no que você quer agora. Porque o agora não é o ontem e não é o depois, é o agora. E você está escolhendo isso. Com as suas narrativas de tudo é difícil, tudo não dá certo, não vou me mover, tô com medo, tô isso, minha cabeça é aquilo. E todas essas coisas que você constantemente repete para si mesmo. Você está criando, você não está afirmando. Anota, você não está afirmando, você está criando porque o momento é único. Compreendeu? E se você não entender isso aqui, você não vai compreender o 6º ponto desse vídeo, que é a arte de viver em realidades paralelas. Como eu te falei, cara, você tem que escolher a sua realidade. Você tem que escolher onde você quer viver. E o mundo é isso, as pessoas são aquilo. Não! Você pode sair daqui e ir pro mundo da lua e viver no mundo onde tudo é positivo. E aí as coisas se manifestam com o tempo. Então você tem que abandonar a noção de um mundo velho, de um mundo gasto, de um mundo velho, e começar a viver em outras possibilidades. Alguém começou a reclamar do seu lado falando que o feijão tá caro, não importa, você sabe que você é rico dentro de você primeiramente. Quando você alinhar os seus projetos, quando você fazer as suas coisas, você vai ter dinheiro, você vai ser rico pra caramba. E aí as coisas vão se manifestando pra você dessa forma. Tira essa noção horrorosa, essa noção de gasto na sua vida, essa noção de velho, que é o mesmo medo da velhice. É o mesmo pensamento de um velho. Quantos jovens da minha idade não têm um pensamento de um velho? Ela me deixou. Cara, isso é um pensamento de, sei lá, nem de velho porque, honestamente, para com esse pensamento retrógrado, esse pensamento de falta de esperança. Para com essa porcaria, cara. Isso não é você não, bicho. Então, assim, a arte de viver em realidades paralelas é você se elevar ao nível da sua... sair da sua realidade inferior para ir pra superior. Você não pode ir pra uma realidade melhor, mudar a tua realidade, se antes você não se abdicar daquilo que é inferior. Da narrativa velha, gasta ambiental que você tem diariamente, da ideia do mundo gasto, da ideia de um mundo fixo, que não é apenas um reflexo de você mesmo. Você tem que abdicar-se de tudo isso. É como deixar as suas roupas pra trás, porque um dia você vai deixar o seu corpo pra trás. Um dia você vai deixar essa pele, apesar que, cara, honestamente, eu não queria deixar porque eu sou muito gatinho, mas eu não tenho muito apego a isso, mas todos nós um dia vamos passar por esse processo físico, de deixarmos essa armadura que já se desgastou com o tempo para subirmos e elevarmos de nível. A própria escritura diz que a gente vai ganhar corpos gloriosos. Só que, enfim, isso aqui é um outro ponto que a gente pode entrar depois, mas é basicamente isso. Todos nós temos que, em algum momento da vida, nos abdicarmos daquela coisa que a gente está vivendo em níveis superiores. Então, abdique-se do seu medo da pobreza, abdique-se da sua escassez, abdique-se da sua falta de amor. Só vai com fé, taca a sua pequena pedra de fé no gigante Golias, cara. Essa é a realidade de viver em realidades paralelas. Agora a gente vai entrar no último ponto desse vídeo, que são as ações. Se você ouviu tudo isso aqui, se você alinhou sua mentalidade, não é possível que você esteja pensando ainda em sentar a bunda no sofá e ficar meditando para as coisas acontecerem com você. Não, cara, desculpa, a vida não funciona dessa forma. A gente tá no mundo físico e você precisa agir. Então, só que aqui é um ponto importante. A partir desse vídeo, a partir de agora, a partir do momento que você teve vontade, mudou as suas associações, mudou o seu sentimento, mudou toda essa parada, toda essa estrutura psíquica, é hora de você agir. Então, o que é que você vai fazer para mudar? Você tem um negócio? Como que você pode adquirir mais clientes para simplesmente confirmar que você já é rico? Como que você pode literalmente sair muitas vezes da CLT para empreender? Como que você pode fazer tudo isso? E aqui é um ponto importante. Tofik, mas eu tô com medo de falhar. Não importa. Não importa, porque o que é importante não é a ação específica, mas é o seu melhor que você dá em relação àquilo. Porque o mundo é um mundo de causa e efeito, como o carro do ovo tá passando aqui agora e tá me estressando. Ainda bem que é na rua, eu sempre falo, toda vez que eu gravo esse carro do ovo tá aqui, ainda bem que ele passa na rua, não em outro lugar, apesar dele ser um carro do ovo. Tá discordante a narrativa aqui. Vamos lá. Cara, você tem que usar os princípios que Jesus ensinou. Pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço e vai pra praça pregar. Fazei aos homens aquilo que você quer que eles façam pra você. Quem que são os homens aqui? É você mesmo. Então, isso significa que
Quando você dá o seu melhor, quando você tira do teu coração o tesouro maravilhoso que você tem pra trabalhar, pra ter um projeto, pra ir, sabe, fazer o seu melhor, pra dar o seu melhor em tudo, a vida te retribui o melhor. Lembra quando eu falei que quando você tem medo de amar, não se entrega, você também recebe traições? A mesma causa e efeito acontece nas suas ações. Quando você tem medo de investir com tudo, de meter o pé na porta, começar a empreender, a falar, a se expressar, esquecer quem você era, substituir níveis inferiores por níveis superiores. Quando você tem medo de tudo isso, você também recebe o pouco, porque a quem tem mais lhe será dado. Aquele que muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então muito lhe foi dado a partir de agora pra você agir. Então muito lhe será cobrado. Cobrado aonde? Na sua própria vida, cara. Você precisa agir. Você simplesmente precisa tomar uma ação. Ah, mas a minha vida tá boa. Faça ficar melhor. Faça da sua vida sua obra-prima. Porque o mundo é um mundo de causa e efeito. E quando você se ama o suficiente para conseguir evoluir, então o mundo lhe devolve na mesma moeda. Ou melhor dizendo, multiplicado por 10, por 100, por 1000. Porque você está dando o seu melhor. Entende? Dê o seu melhor a partir das ações que você for traçar agora. Trace ação. Se você chegou até aqui e você não traçar uma ação, tudo o que você aprendeu até aqui foi inútil. Então você precisa realmente agir. Então quando você for montar um negócio, pense em dar o seu melhor. Pense em dar aquilo que é bom em você. E as coisas vão lhe retribuir. Cara, quer fazer tudo isso que eu falei passo a passo? Tem uma aula gratuita aqui, Despertar da Autoconfiança, pra você assistir, pra você entrar nesse projeto, pra você mudar sua autoimagem, pra você literalmente evoluir em 7 dias o que você não evoluiria em 7 anos. Conheça o projeto do Despertar que tá aqui embaixo. Aqui embaixo também tá o meu contato de mentoria. Caso você veja valor no meu trabalho, quer ser mentorado por mim pra evoluir, pra gente aplicar todos esses conhecimentos pra você, aqui embaixo tá o meu contato. Então, Despertar e contato aqui embaixo. Bom, eu me chamo Taufik, que eu falo de filosofia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Se inscreve nesse canal, porque tem muito mais pedrada aí. Tamo junto, cara.